Desejamos-lhe um ótimo dia, perspectivas também de um bom fim de semana. Este é o tal dia da semana em que temos o Pela Sua Rica Saúde e é maravilhoso contar com tantos profissionais de saúde nas mais variadas áreas que connosco colaboram, partilhando muita informação aí para casa. Os privilegiados é cada um de vós que estão na nossa companhia. Desta feita, hoje temos uma colaboração especial, temos connosco o Dr. Tiago Malta. Exatamente. Dr. Tiago, bom dia. Muito bom dia, Ana. Bom recebê-lo. Muito obrigado. Agradeço muito o convite. O Dr. Tiago Malta vem falar da sua especialidade de psiconeuroimunologia. Isso mesmo. Que é assim uma palavra um bocadinho. Muito grande. E sabe que até era suposto ser maior. Originalmente era psiconeurosocioendocrinoimunologia. Fala que encolher um pouco. Mas nós referimos a área como PNI. Ok, boa. E o PNI já simplifica. Começamos logo por aí, não é? É isso. Mexemos um bocadinho lá com a nossa cabeça e por aí adiante. Bem, então vou já começar por perguntar, antes de irmos à especialidade, como é que o Dr. Tiago entrou nesta especialidade, se é isto que eu quero fazer, que eu quero estudar? Boa, e é uma excelente questão. Sabe que esta área é uma área que está a chegar a Portugal, mas não só a Portugal. Isto é uma área que está em expansão agora no mundo inteiro e teve origem nos Estados Unidos. E teve origem como uma área puramente teórica. Ou seja, isto nasce pelas mãos de um psicólogo e de um imunólogo nos anos 70, numa universidade americana, em que eles começaram a perceber o impacto que o stress gerado em ratos tinha no sistema imunitário. E começaram a perceber que existia uma correlação, ou seja, havia células imunitárias que ficavam, podemos usar a expressão, mais debilitadas, imunossuprimidas, perante contextos de stress mantidos. Isto durante as décadas seguintes foi-se desenvolvendo e esta perspectiva da psiconeuroimunologia clínica, com aplicabilidade prática aos doentes e ao dia-a-dia e à nossa realidade, é mais recente e começa a desenvolver-se na Holanda, pelas mãos de um investigador que foi meu professor no mestrado, que se chama Leo Prijnboom. Foi responsável. Quando é um professor, há professores responsáveis para a nossa vida. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e este tipo é perfeitamente genial. Ou seja, ele consegue agarrar numa área teórica e começar a perceber como é que essa área se podia aplicar à vida e ao dia-a-dia das pessoas. E é isto que é a psiconeuroimunologia clínica, e chamamos-lhe clínica porque tem uma abordagem nessa perspectiva. Bom, e eu, que de base venho de áreas completamente diferentes. A minha licenciatura original foi em fisioterapia, depois fiz osteopatia, sempre fui apaixonado por nutrição e meti-me na área da nutrição por curiosidade. Tudo é importante, tudo faz parte. Tudo. Não é? E o tema e o ponto é mesmo esse. É a ideia de que, por mais que nós queiramos segmentar a saúde humana, não dá e é impossível porque todos os sistemas estão em conexão. E é daí que vem este nome complicado, psiconeurosocioendocrino, porque todos os sistemas interagem entre eles e a saúde humana acaba por ser uma expressão dessa interação de sistemas. E, bom, eu como andava em busca de qualquer coisa que desse resposta, porque já trabalho na área, em várias áreas da saúde há muitos anos, mas sentia sempre que faltava alguma coisa, que era a resposta principalmente à patologia crónica, que é como é que é possível nós estarmos a viver numa sociedade em que acima dos 30 anos já quase 40% da população tem pelo menos qualquer coisa. Tem uma dor, tem uma patologia, tem um diagnóstico, e não é normal isto acontecer. Eu sentia-me um bocadinho impotente muitas vezes para ajudar as pessoas e de repente abre-se esta luz da psiconeuroimunologia, tive que ir estudar a Espanha, porque neste momento em termos universitários só em Espanha e na Holanda, e foi por aí, e apaixonei-me e agora é a área que me menos mal, Espanha logo ali, se tivesse que ir para os Estados Unidos seria um pouquinho mais. Era mais difícil, se calhar tinha desculpa para ir passear, mas era muito mais difícil. Mais perigoso também, não é? Muito mais. Portanto, no concreto, que tipo de... quem nos ouve? Que tipo de paciente nos ouve que poderá dizer, olha, clique, aí está alguém que pode tratar o meu problema? Excelente questão. Bom, eu custa-me dar a resposta que é mais óbvia, que é... Isto é tão óbvio. É para toda a gente, pois. Até para as pessoas que estão saudáveis, porque eu se tiver... a questão preventiva. É isso. Ou seja, a psiconeuroimunologia clínica ensina-nos o que é saúde, um bocadinho em contraposição àquilo que têm sido as valências mais clássicas da saúde, que estão muito focadas na patologia e na doença. Ou seja, o PNI traz-nos para outro campo, que é o que é que nós temos que fazer para promover a nossa saúde, e com os mesmos conhecimentos nós conseguirmos abordar a patologia e abordar a doença. Então, na verdade, eu costumo responder à pergunta porque o PNI acaba por ser para toda a gente. Agora, em concreto, podemos focar-nos em patologia crónica e essas são as pessoas que podem beneficiar do PNI. E patologia crónica é o quê? É a patologia que, pelas abordagens mais clássicas e com a medicina mais clássica, a intervenção que tem é uma intervenção focada no sintoma
e não focada numa perspectiva de cura. Porque, na verdade, se calhar podemos dar exemplos, e acho que facilita aos ouvintes. Eu não sei se posso meter a colherada. Nós Claro, em off claro. estávamos a falar precisamente que o mês de novembro, passado mês de novembro, falou-se muito da diabetes. Por Boa. exemplo. Por exemplo. Perfeito, é um excelente exemplo. Ótimo, ainda bem. Então podemos pegar na diabetes. Pegamos a diabetes. Então, diabetes. Diabetes é uma patologia, e sabes, e podemos dizer isto sem medo de absolutamente nenhum, é uma patologia relacionada com o estilo de vida. O problema é, quando nós isolamos fatores e fatores de risco e assumimos que um só dos fatores é o principal responsável por uma patologia, estamos a meter logo um bocadinho a pata na poça, que é sair da perspectiva de que todas as patologias humanas e tudo o que acontece na saúde humana existem polifenómeno, ou seja, há sempre multifatores e há fatores que podem ser os fatores gatilho ou fatores mais preponderantes do que outros. Mas isolarmos fatores de risco para uma patologia é o primeiro erro que se comete na abordagem clássica à maior parte das patologias. E na diabetes acontece isso. Na diabetes acontece assumir-se que o grande responsável por haver um incremento gigante de diabéticos nos últimos anos é a alimentação. A alimentação tem preponderância, tem importância, tem relevância, é um facto, mas é muito para lá disso. E um dos grandes fatores que muitas pessoas não conhecem, eu posso até nomear dois. Sim. Um é o biorritmo, e sabe-se que, para lhe dar um exemplo, pessoas que trabalham por turnos, por exemplo, enfermeiros, pessoas que trabalharem na área da segurança, e o facto de fazer mais de 2 noites por semana aumenta drasticamente o risco de diabetes, esse tipo de pessoas. Mesmo que nessas circunstâncias a pessoa até tenha uma alimentação minimamente adequada. E o outro fator, e este é que é o grande game changer, foi a percepção de que esse é um fator super preponderante, é o stress. E quem é que não vive com stress hoje em dia? Pois. Os níveis de ansiedade estão a disparar na sociedade, que depois se expressam com patologias relacionadas com, podem ser depressão, podem ser os ataques de pânico, mas o stress e a cronicidade do stress e a dominância que tem na sociedade cada vez é maior, que é vivemos todos a correr atrás do tempo. E sendo o stress um fator para a doença metabólica, e a rainha das doenças metabólicas são os diabetes, é, eu diria, muito difícil ou quase impossível dissociarmos a abordagem ao stress do tratamento dos diabetes. E isto é para lhe dar uma perspectiva. Há uma ideia, eu diria que foi muito vinculada, e é uma grande crença social quase, de que a genética é muito madrasta e que há genes que mandam e definem que nós vamos ter ou não ter a doença. E na verdade, por exemplo, o diabetes tipo 2 não tem gene associado. O diabetes tipo 2 é uma patologia relacionada com o nosso lifestyle, ao contrário do diabetes tipo 1, Claro, esse sim, o tal que pode dar em crianças mais novas, mas mesmo esse, com uma abordagem de estilo de vida, pode-se melhorar a qualidade de vida de pessoas que já tenham diagnóstico feito. Por isso, há muito a fazer. O que, em qualquer patologia, e estamos a falar do diabetes em concreto, e isto pode ser um bocadinho polémico o que eu vou dizer, mas estou suportado, e há muita evidência, que em fase precoce de diagnóstico de diabetes tipo 2, com uma abordagem adequada, havendo a necessidade de ler qual é o campo que mais está em interagir com aquela pessoa em concreto, porque na verdade nós na psiconeurologia, no PNI, não tratamos doentes, ou melhor, não tratamos diabetes, não tratamos doenças, tratamos pessoas. E quando se trata a pessoa, percebe-se que o diabetes no Manel é completamente diferente do Zé, que é completamente diferente do Francisco, com fatores de risco diferentes, então não pode haver uma abordagem que seja uma abordagem indiferenciada. Tem que ser sempre personalizado. E esta é a chave do trabalho. Uma avaliação neste sentido é vasta, não é, Tiago? É vasculhar tudo. Sim, não é? Mas que tipo... Pronto, agora, que tipo de exames, que tipo de testes, que tipo de situações para ir ao fundo da questão de cada pessoa? Bom, nós começamos, o mais importante é a primeira consulta. A nossa primeira consulta leva cerca de 1h30. Psico ou conversa com a pessoa? Claro, e através de testes, podemos fazer testes em concreto. Mas claro que numa primeira abordagem, e quem já tem alguma experiência e quem trabalha na área há algum tempo, percebe-se uma pessoa é vítima de níveis de ansiedade muito altos. Não é? Basta ver a forma como a pessoa conversa, como se expressa, como expõe os problemas dela. Há pessoas que em 10, 15 minutos de consulta dá para perceber que a abordagem mais importante para aquela pessoa é tirá-la daquela velocidade mental, senão não se salva. Sim. Apagar. É isso. E aí é um facto. Ou seja, esse primeiro momento da consulta é super importante para nós, porque traz-nos logo muita informação. Mas depois pedimos testes e exames ou análises como se pede numa perspectiva mais clássica para conseguir confirmar diagnóstico. Sim. Mas invertemos um bocadinho o processo. Nós não nos suportamos na ideia de que o exame
ou as análises em concreto têm que ser... Basta pensar no seguinte, análises ou exames são exames complementares de diagnóstico. E era assim que devia ser em todas as áreas. Eles complementam uma perspectiva de diagnóstico que tem que ser feita nossa através do exame clínico, da conversa com a pessoa, daquilo que é uma entrevista bem feita. Claro. Quando acontece assim, normalmente validamos um diagnóstico correto. Quando, sem olhar para a pessoa, sem saber nada dela, sem lhe perguntar nada, olhamos para a análise e fechamos os olhos no computador, aí o diagnóstico não fica bem feito. Então eu diria que 80% do diagnóstico é no contacto. E os outros 20% pedimos informação que precisarmos. E se a pessoa não tiver, pedimos em concreto, ou fazer umas análises ou algum exame específico. Posso lhe dar um exemplo. Um exame que eu peço muito, já que estamos a falar de stress e que temos estado a falar de stress, é o biorritmo do cortisol. O cortisol é a hormona que marca o stress no nosso corpo. E isso mete-se na saliva. Então peço às pessoas para irem a um laboratório, têm que trazer uns tubinhos para onde têm que cuspir, em horas específicas do dia, claro. E conforme o valor do cortisol que lá venha, faz-me ter a percepção de qual é o nível de stress em que a pessoa está a viver. É determinada lá. Sim, sim. É. Sim. Portanto, isto é assim... É uma paixão que tem, nota-se no seu olhar, não é? É, sem dúvida. É verdade. Sem dúvida, porque acho que pela primeira vez na vida a PNI ajuda-me a ter respostas, que é... Eu trabalhei sempre muito numa área virada para patologia, chamamos-lhe musculoesquelética, que é, podemos dizer, ortopédica, dor. Sim. Ou seja, eu quando trabalhava como fisioterapeuta, trabalhava focado na dor. A dor é tão multifatorial. Olha, eu posso lhe dar um exemplo de um estudo que saiu não há muito tempo, que fala de hérnias discais. E quem não sabe, algo se algum ouvinte não souber, a hérnia discal é um problema na coluna. Nós, entre as vértebras, os ossinhos, temos discos, e quando um disco desses rompe e sai, o líquido está lá dentro, cá para fora, e pressiona o nervo, é uma dor terrível, pode dar a famosa dor ciática, por exemplo, e isso é uma hérnia discal. E a hérnia discal esteve sempre muito associada à ideia de esforços. Sim. Está muito na ideia geral das pessoas, que tem a ver com carregar pesos de forma incorreta, ou estar muito tempo sentado. É um facto que a componente ergonómica tem uma carga, mas não é nem de perto nem de longe a carga mais importante ou o fator de risco mais importante. Então sai um estudo há pouco tempo que mostra que isto é raro em saúde acontecer, mas em 100% dos discos de pessoas com hérnia há infiltração de bactérias da boca, de streptococcus. Uau. O que é que isto significa? Que uma disfunção global em termos de inflamação que se expresse numa inflamação e numa infecção oral, por exemplo, naquilo que se pode chamar uma desbiose oral, que é uma desregulação das bactérias da boca, uma desvitalização mal feita, essas bactérias vão passear... de especialista de tratamento dentário. Claro. Sabe que na primeira aula de psiconeuroimunologia que tivemos com o tal Leo Primel, com o holandês, ele disse: há dois médicos que têm saúde nas mãos, em diagnóstico, que são o dentista e o dermatologista. Através da pele e da boca lemos quase tudo da saúde das pessoas. É inacreditável, mas é verdade. E a boca tem uma relevância gigante. E se houver uma desregulação de saúde oral, essas bactérias vão passear pelo corpo, através da corrente sanguínea. E onde é que elas se instalam? Onde se sentem confortáveis. E o disco é um local que, pelos níveis de oxigênio, pelo pH que tem, é um atrator, que tem um magnetismo de bactérias. Elas metem-se lá, só que o sistema imunitário sabe. Vai atrás delas. Uma guerra dentro do disco, 5, 10 anos, e há um dia que a pessoa vai apanhar o garrafãozinho de água e já não se levanta mais. Foi um jeito que dei. E foi um jeito que deu. Porque, na verdade, o jeito é a gota que enche o copo. Sim, foi a gota. É fantástico, Tiago. Eu estou aqui muito entusiasmado, imagino, o pessoal lá em casa. Agora já as pessoas... Mas é verdade. Mas também nós, portugueses, em relação às questões dentárias, descuramos muito. Pois descuramos. Não é? Mas isto também é um trabalho, cada um de nós, mas também, no geral, na saúde, também é uma especialidade que não nos está muito próxima. É verdade. E a cara... Há dias ouvi um estudo qualquer que dizia que há não sei que uma porcentagem enorme de pessoas que pelo menos não têm um dente, portanto uma porcentagem elevadíssima. Pois, portanto, começa logo nunca tinha ouvido esse estudo, mas tem lógica porque é aquilo que nós vemos em clínica também. Não é? Portanto, a partir daí, alguma coisa, entretanto, vai sendo feita com as crianças, dá um tempo a esta parte, mas fica um pouco por aí, não é? Pois fica. Mas já se nota a diferença. Estas novas gerações já trazem uma conexão até aos atos básicos de higiene dentária um bocadinho diferentes. Sim. Mas há muito trabalhinho a fazer, não tenho dúvida nenhuma. Como é possível dizer-me, agora fica toda a gente lá em casa logo de imaginar. Dê-me, Tiago, outras possibilidades, outras sugestões para que possamos entender melhor. Portanto, podemos falar, olha, de outra patologia que está em voga cada vez mais, ou melhor, que está dentro de um guarda-chuva, que são as autoimunes.
E as autoimunes, que se podem expressar de muitas maneiras, que podem ser uma psoríase, que podem ser A psoríase até nem é um bom exemplo, porque não tem um fator autoimune muito alto, mas a artrite reumatoide, por exemplo, ou o lúpus, são doenças em que, até há pouco tempo, na abordagem mais mainstream, mais clássica, se achava que o sistema imunitário se passava da cabeça e se passava a atacar-nos a nós próprios. Sim. Isso hoje já não é tido em conta dessa maneira. O nosso sistema imunitário não se passa da cabeça. Há uma coisa que eu acho que é interessante, uma informação que eu acho que é muito gira transmitir, que é, nós achamos que nós, enquanto Homo sapiens, conseguimos sair da África e ser o ser que domina este planeta, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é o facto que dominamos isto tudo, por causa do nosso sistema nervoso central, da nossa inteligência. Mas a verdade não é essa. A verdade é que nós conseguimos sair da África porque temos o sistema imunitário mais reativo de todos os animais e de todos os mamíferos, inclusivamente. O que é que isto significa? Que nós, a um determinado patógeno, a um vírus, a uma bactéria, reagimos com muito mais eficácia do que qualquer outro animal. Isso permitir-nos explorar ambientes diferentes. Sair da África, ir para a Europa, ir para a Escandinávia, depois Exatamente, isso. O ponto é esse. Agora, temos um preço a pagar. A reatividade imunitária, hoje em dia nós pagamos-la porque estando exposta a fatores de risco múltiplos, que é sairmos do nosso ambiente e do ambiente em que fomos moldados e programados, que era passar um bocadinho de fome e comer muito bem quando tínhamos que comer. Passar um bocadinho de frio, passar um bocadinho de calor, vivermos na natureza, vivermos em movimento, em atividade, vivermos em tribo, em conexão uns com os outros. O que nós vemos foi que a nossa vida, e a vida ocidental principalmente, foi-nos afastando desses fatores e foi-nos predispondo à patologia, foi-nos predispondo à doença. E o nosso sistema imunitário é a maior vítima disso. Então, um sistema imunitário que era suposto reagir com super intensidade para nos defender, de repente, vítima desses fatores todos, começa-se a desregular. E ele desregula-se em etapas, em níveis. A primeira etapa de uma autoimunidade podemos dizer que é uma alergia. Uma alergia é um sistema imunitário que já não sabe a diferença entre um pólen, que devia ser uma coisa inócua, e um vírus. Na verdade, nós gostamos muito de culpar o exterior. A culpa é das oliveiras, a culpa é dos ácaros, e por aí, mas as oliveiras já estão cá há muito mais tempo do que nós. Nós sempre lidamos com elas. Porque é que nos últimos 30 anos subiu drasticamente, e quando nós vemos nos estudos pediátricos, as alergias infantis sobem de ano para ano. Desculpem, os pólenes estão cá sempre e o tempo cá estiveram. A nossa relação com eles é que está a mudar. E está a mudar porque o nosso sistema imunitário está a ser agredido. E para lhe dar um exemplo de autoimunidade concreta, uma que eu acho que é muito gira é a artrite reumatoide. Uma das bases da psiconeuroimunologia é a medicina evolutiva. E a medicina evolutiva é um conceito, podemos chamar-lhe de medicina darwiniana, que mostra e que nos faz avaliar a patologia e a saúde humana à luz daquilo que nós somos enquanto espécie. E diz o seguinte: mesmo os genes que nos predispõem para um problema, para uma doença, têm ou já tiveram um benefício. Então, na artrite reumatoide, há um grande estudo feito nos povos de norte, nos Inuit e nos Esquimós da zona da Groenlândia, da zona da Sibéria, e eles, 60%, têm um antígeno, que é uma parte de um gene, que se chama HLA-B27. Bom, e o nome não interessa, o que interessa é que esse gene sabe-se que está relacionado com a artrite reumatoide. E 60% da população de Esquimós tem esse gene. Hoje, quase metade da população de Esquimós expressa artrite reumatoide. Mas até 1957 não havia Esquimós com artrite reumatoide, não havia Inuís com artrite reumatoide praticamente. O que é que acontece em 1957? Proíbe-se a caça da baleia. Então aquilo que era a base da alimentação deles, que era alimentos do mar, eles comiam à base de peixes gordos, fígado de baleia, e de repente aquilo que era a subsistência deles entra em crise porque há leis que proíbem. E o que é que acontece? Ocidentaliza-se a dieta deles. Os cereais entram pela primeira vez naqueles povos a partir de 1960. Começam a, não é só ocidentalizar, é a americanizar a dieta. Que processados, também connosco, por consequência, mais tarde, né? Refrigerantes, processados, mas principalmente cereais. Então o primeiro contacto que eles têm com cereais começa a fazer um gatilho no gene e começa-se a expressar artrite reumatoide a partir daí. E nem todas as artrites reumatoides têm essa relação, mas quem tem esse gene, o HLA-B27, e tem artrite reumatoide, tirar cereais, e isto posso dizer, como a bom português, com a boca cheia, tirar cereais, e não é só os de glúten, porque o glúten tem ficado muito famoso na relação com algumas patologias, mas tirar cereais é ver mudanças drásticas na inflamação dessas pessoas. E nós já tivemos essa experiência clínica, um paciente que eu acompanhei que era norueguês e que tinha artrite reumatoide. Eu, na altura, dei-lhe esta informação, tal como estou a dar aqui à Ana e aos ouvintes. Ele
tinha assim uma força de vontade enorme, conseguiu tirar os cereais todos com acompanhamento da nossa nutricionista e a inflamação dele reduziu drasticamente em 3 meses. Foi assim uma coisa inacreditável. Agora, temos que ler a pessoa. Há pessoas que há diferentes artrites reumatoides porque há diferentes pessoas, os contextos são sempre diferentes. Mas neste caso em concreto, é um gene, e eu não expliquei o mais importante, que é o gene que está presente e que define a artrite reumatoide, protegia esses povos, os povos do norte do planeta, de algumas patologias graves que eles podiam contrair a consumir fígados de animais. Uma delas, alguns tipos de hepatite. Então, eles podiam apanhar hepatite pelo consumo desses alimentos, esse gene protegia-os, estavam maravilhosamente bem, de repente mudam de alimentação e o gene que os protegia é que os ataca e transforma-se em artrite. É curioso, não é? É muito giro. É, por isso mesmo também este nome tão vasto desta sua especialidade, Tiago. É uma coisa... dá-me gosto a mim, e aos ouvintes lá em casa, ficamos a saber mais sobre esta PNI. Isto é bem... É um mundo. Não é? É um mundo. É uma coisa espetacular. Quase com o seu respeito. Pronto, com o seu olhar e o seu brilho no olhar, nota-se perfeitamente que se sente como peixe na água, diríamos, na especialidade que escolheu. Bom, provavelmente, quem sabe, daqui a alguns tempos possamos voltar de novo à conversa. Parece E eu bem? farei muito gosto. Oh, Tiago, que bom. Obrigado pelo convite.